Bom dia, boa tarde, boa noite. Canal Máquina de Guerra, Filosofia Política da Educação. Eu sou o Bruno e hoje nós vamos tratar do texto Precariado e Luta de Classes, publicado em 2014 na revista de Ciências Sociais, que é uma revista portuguesa, e que foi escrito pelo sociólogo Guy Stenden, sociólogo do trabalho, bastante influente hoje em dia, para poder tratar, né, deste conceito inovador, criado inclusive pelo próprio autor, que é o da classe chamada de precariado. Eu começo destacando que esse artigo ele é uma boa porta de entrada para aqueles que desejam estudar de uma maneira mais atenta este livro, né, denominado O Precariado, a Nova Classe Perigosa, escrito pelo próprio Guy Stenden, e que foi publicado aqui no Brasil, a sua primeira edição, em 2013, pela editora Autêntica, e que desde então vem tendo sucessivas edições e que vale a pena estudar em diversas áreas, tanto na própria sociologia do trabalho, quanto na própria economia, mas também naquilo que nos interessa mais, que são os efeitos da ascendência do precariado e como isso impacta na educação. Mas o texto de hoje, facilmente encontrável, ele condensa algumas ideias que foram depois sendo aprofundadas no livro já citado. E ao mesmo tempo ele introduz, né, a problemática em questão de quem é o precariado, como ele pode ser definido, que tipo de constituição de classe que ele torna obsoleta e quais são os desafios que nós temos a partir de então. Pois bem, o autor ele começa colocando uma classe histórica quase célebre, eu diria, em xeque, que é o proletariado, que é um termo muito operacional e muito produtivo dentro do marxismo. E que, de certa forma, o autor vai colocar, ele serviu não só de uma maneira interessante para poder explicar uma certa sociedade, mas também como organização política. Porque para o nosso autor, o proletariado, que era o antagonista da chamada burguesia, sob a égide do capitalismo industrial, ele não só a sociedade, de certa maneira, né, e ele está tratando aqui de uma maneira mais específica da Europa, mas também dos Estados Unidos, né, como de alguns países asiáticos, não só se organizava dessa maneira, a partir desse dualismo, como havia até uma certa mediação que era realizada pelo próprio Estado em torno dessas duas classes antagônicas, né, que se aproximavam pelas relações de trabalho, onde uma precisava da outra, né? E o Estado, ele conseguia mediar esse conflito, sendo que, inclusive, muitas vezes, tanto a burguesia quanto o proletariado cooperavam uma com a outra, né? E o próprio proletariado, isso é importante dizer, ele aceitava o trabalho, né? Vender a sua força de trabalho, aceitava a própria mais-valia e a própria disciplina que era exigida pelo trabalho, a própria docilização, justamente porque havia algo em troca, que era, por exemplo, a segurança, que era, por exemplo, o Estado como um garantidor de alguns benefícios, dentre eles aposentadoria, dentre eles segurança em caso de demissão,
dentre eles um salário mínimo, dentre eles a possibilidade de planejar um futuro. Ainda que as condições de trabalho nunca tenham sido as melhores, tudo isso em algum momento foi possível, mediante, é claro, luta, mediante, é claro, as ações de sindicatos, mediante, é claro, negociações. Mas, ainda assim, digamos que algumas condições elas eram oportunizadas para o proletariado. Bom, o nosso autor vai colocar que isso está em xeque, né? O proletariado, né, com tudo que envolve a consciência de classe de ser proletariado, como a própria ideia de estado de bem-estar social, tudo isso foi sendo desde meados dos anos 70, menos 80, passando por uma decadência muito grande, né? Um enxugamento, uma diminuição, né, tanto da própria classe, quanto dos empregos, quanto dessa função do estado de bem-estar social, que foi sendo cada vez mais enxugada, né? E com tudo, quanto da própria existência de empregos, inclusive. E então aquela velha dicotomia que explicava muito bem como a sociedade se organizava socioeconomicamente, ela perdeu, né? De modo que hoje poder-se-ia dizer, né, segundo o Guy Stenden, que nós estaríamos diante de 6 classes. 6 classes. Né? Vejam como a situação fica mais complexa. Dentre essas 6, o precariado. Mas antes de chegar nela, o autor ele vai dizer o seguinte: nós temos a primeira classe é uma plutocracia que vive, né, de capital financeiro, de especulação. É uma classe que não tem país, que ela se movimenta para onde o dinheiro vai e coloca o seu dinheiro aonde em certos momentos o investimento é mais rentável. Ela não tem nenhuma vinculação, né, territorial, não interessa a ela. Essa é uma plutocracia. A segunda classe é a elite tradicional, a velha elite tradicional, que ainda permanece territorializada, mas que ela continua colonizando, por exemplo, funções do Estado, investindo em capital político, bancando campanhas e também ainda, né, concentrando a renda e o capital econômico do país que vocês quiserem pensar como exemplo, né? É a velha elite tradicional que dá para sem nenhum prejuízo de análise compará-la com a burguesia, né? Depois nós temos os empregos de alto padrão, que são aqueles que estão presentes no funcionalismo, né, nos mais altos salários, nos topos de carreira, de certas carreiras, né, não todas. Imaginem a que vocês quiserem, eu penso em várias. Mas também dos altos cargos diretivos de empresas, de multinacionais. Hoje a gente pensa rapidamente nos CEOs, certo? E aí o autor ele coloca algo muito interessante, que esses grandes dirigentes, para poder manter os seus altíssimos salários, eles sem nenhum problema enxugam os salários dos trabalhadores de base. A quarta classe é dos empresários, os empresários de si mesmo, os empreendedores, que pensam, é óbvio, né, apenas em si, nas suas empresas, nos seus próprios investimentos, né? É uma classe sem consciência de si mesma, inclusive. E tem também o velho proletariado, né, que é a quinta classe, que ela está ali apertada, né, em constante diminuição, mas que ainda em setores específicos consegue a duras penas se organizar, né, aos moldes históricos, quase aqueles moldes lá da primeira metade do século XX.
Bom, essas são as 5 classes iniciais. Mas aí nós temos aquela que é a que vem crescendo, né? Aquela em emergência, que é o precariado, certo? Que é o tema do nosso autor. O precariado, ele tem algumas características específicas que o Stendhal vai colocar, né? Que se resume, a gente pode dizer, em termos de falta de garantia e de segurança no trabalho. Então, por exemplo, né? O precariado, ele não tem garantia de pleno emprego, que era uma característica daquilo que o Hobsbawm, um historiador, chamou de a idade de ouro do capitalismo, que é entre os anos 40 e os anos 70. A possibilidade de ter um emprego seguro. Precariado, ele nem aventa essa possibilidade. Por outro lado, ele também não tem segurança no emprego. Ele não tem segurança tanto no caso se ele for demitido, tanto no caso se ocorrer alguma crise que feche o local onde ele trabalha, como ele não tem uma própria segurança laboral. Se, por exemplo, um trabalhador precarizado ele se lesiona, ele se machuca, ele não tem uma rede de apoio bancada, por exemplo, por dispositivos estatais. Ele tem a sua renda cortada. Isso é impressionante, né? Por outro lado, no próprio emprego, digamos que ele tem um emprego, esse emprego não significa possibilidade de ascendência, né? O próprio emprego é inseguro, né? Não há carreira, que é uma característica presente no proletariado. Isso é importante destacar. Não há carreira no precariado, né? E por outro lado, nesse cenário de incerteza, de insegurança, não há representação. Não existe o sindicato dos precários, certo? Porque os próprios precários não se veem como classe, né? Isso é um outro elemento. E bom, dentro do precariado, o Guy Steinman, ele faz uma nova subdivisão, que eu até acho assim que inicialmente soe um pouco problemática, porque mostra a complexidade do fenômeno e como ele não é categorizável. Mas enfim, o autor coloca que dentro do precariado, ainda assim, há 3 classes dentro do precariado, que são os instruídos, que é um grupo relevante, que são aqueles que têm uma formação maior do que a função na qual eles ocupam, o que gera uma frustração enorme, né, nessas pessoas. Tem também no precariado o grupo das minorias, dos imigrantes, que vivem num estado de insegurança permanente, né? E muitas vezes vão por um caminho assim apolítico, porque eles não se sentem representados por nenhuma tendência específica, né? E tem uma força muito perigosa dentro do precariado, que é uma força que acredita num passado nostálgico, o retorno de um passado onde as relações eram muito claras, eram muito românticas, onde tudo funcionava, né? Ainda que isso nunca tenha acontecido, isso gera um fenômeno chamado de ressentimento coletivo, porque são grupos que acreditam que aquela bela época ela foi extraída deles, né, justamente por grupos que são tão precários quanto eles próprios, né, que é o caso, por exemplo, das minorias, dos imigrantes. Esses são tratados como inimigos. E aí o que vem nesses termos? Que o precariado pode, de uma maneira com probabilidade bem alta, de se colocar ao lado de políticos populistas, de partidos de extrema direita e de lideranças reacionárias. Não é por acaso que o autor vai colocar que é uma classe perigosíssima.
ainda que não se veja como classe. Bom, e por outro lado, por que o precariado ele não tem assim uma adesão, o autor vai colocar, a movimentos de esquerda? Porque a esquerda, né, baseada em fórmulas de outras épocas, ou seja, que vai defender um retorno ao auge do estado de bem-estar social, a esquerda fala para um público que nunca teve acesso a esse estado de estar bem social. Portanto, ela fala para um vazio, ela não mexe com o afeto da mente precarizada, como diz o Guy Stender. Bom, como ir além disso? Porque o cenário é brutal. O autor ele vai colocar que sozinho os problemas não vão se resolver. Os salários eles não vão aumentar, o emprego não vai haver mais oportunidades, certo? O trabalho precarizado ele não é uma solução, porque muitas vezes quem trabalha nessa seara, ela se endivida para trabalhar, isso é importante dizer. O capital financeiro especulativo, predatório, rentista, ele tende a ficar mais fortalecido. E em meio a tudo isso, nós temos, e o autor ele cita de uma maneira rápida, assim, nós temos uma hegemonia linguística, alguns diriam ideológica, alguns outros diriam discursiva, que é a do neoliberalismo, onde no meio de tudo isso, às vezes pode o precariado confundir-se com o empreendedor. E aí, né, qualquer discurso progressista, ele é tido de uma maneira fantasiosa, que não capta as mentes e corações do precariado. Bom, o que o autor ele vai colocar? Né? O que o autor ele vai colocar para nós encerrarmos esse importante texto? Que uma grande transformação é necessária. Há uma grande transformação, primeiro, de restabelecer uma segurança socioeconômica. Isso é o primeiro ponto, muito necessário, nem que seja por uma renda mínima universal. Ele não desdobra, porque é um artigo, afinal, mas no livro isso aparece. Restabelecer o controle do tempo das pessoas, porque, principalmente no precariado, ele já não sabe mais quando ele trabalha e quando ele descansa. Isso gera uma mente precarizada, que nos termos do autor é uma ansiedade perpétua. Isso é importante se destacar. Restabelecer o comum, ou seja, espaços comuns onde possas ter uma vida de qualidade, certo? Tempo de lazer. E por último, naquilo que também nos interessa aqui nesse canal, a educação. Porque hoje se fala que nunca houve tantas oportunidades para aqueles que querem estudar. Acho que todos podem concordar com isso. E o Guy Stender vai dizer sim, nunca houve tantas oportunidades. Mas que oportunidades são essas? São oportunidades para aqueles que querem se formar, e lá sei eu como isso é possível, para viver de maneira precária. Ou seja, requisitos mínimos, um currículo voltado para que se acostume a viver na estabilidade, sem garantias. Né? Ou seja, um currículo voltado para uma formação, né, para ser um capital humano nessa época atual. É isso que a classe trabalhadora vem recebendo. Enquanto, por outro lado, o autor vai colocar aqueles que têm condições,
eles continuam recebendo uma formação artística, uma formação cultural, uma formação filosófica, uma formação física, ou seja, aquilo que o Gramsci chamava de uma educação integral. Isso poucos continuam recebendo, mas a maioria é apenas visando um emprego instável, um emprego de bico no futuro. Então, a educação nesses termos de uma mudança completa desse cenário socioeconômico, a educação talvez seja um elemento tão necessário quanto a renda universal. É isso.